Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja cobrindo os nossos corações, meus irmãos. Uma alegria estar de novo com vocês, trazendo a palavra pregada, trazendo a palavra na mesa, né? E também trazendo o mesmo evangelho, a mesma palavra, através do batismo e da profissão de fé. Uma alegria para mim, uma honra muito grande. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, Evangelho segundo Marcos, no capítulo 8. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 27 até o final do capítulo, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou Jesus: Quem dizem os homens que sou eu? E os discípulos responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: Mas e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Até aí a nossa leitura nesta noite. Meus irmãos, a história da igreja cristã, a história do cristianismo, registra que nos primeiros séculos depois da morte dos apóstolos, houve uma série de conflitos, uma série de disputas teológicas dentro da igreja cristã, e a maior parte delas, ou as mais importantes disputas desta época, século II, III, IV, até o século V, entrando até no século VI, a maior parte dessas disputas foi a respeito de quem é Jesus. E foram várias delas, né? Alguns mestres cristãos daquela época diziam que Jesus era apenas um homem, como qualquer outro, mas que, naquele momento em que ele foi batizado, Deus veio sobre ele e o tomou de uma maneira tal e o usou de uma maneira maravilhosa, mas quando lá na cruz ele diz: entrego o meu espírito, é porque Deus o estava deixando ali como um homem comum. Alguns homens ensinaram isso. Teve também alguns que ensinaram que Jesus era Deus encarnado no sentido de que ele tinha um corpo físico humano, mas ele não tinha uma alma humana ali dentro. Ali dentro quem estava era o Espírito de Deus agindo e vivendo por meio de Jesus. É como se ele fosse apenas uma embalagem, não um ser humano completo, né?
apenas a carne humana e a presença do Espírito de Deus completando ali. Houve também quem dissesse que Jesus era a primeira criatura de Deus. Deus, o Criador, tinha feito apenas o Cristo, né, o Filho de Deus, e esse é que foi criando todas as outras coisas. Então, ele tinha grande poder, uma grande importância, mas ele não era Deus e nem era, e inclusive era uma das criaturas de Deus, a primeira criatura de Deus. Houve todo tipo de confusão. Até hoje, se você procurar, você encontra gente ainda que não entendeu quem era Jesus, né? Se você, por exemplo, não vir na escola dominical, é capaz que Deus te castigue mandando uma dupla de testemunhas de Jeová bater na sua porta para te dizer, tentar te convencer que Jesus era uma criatura, uma grande criatura de Deus que veio para mostrar o caminho aos pecadores, né? Então, essa pergunta, quem é Jesus, ela trouxe uma série de conflitos para a igreja, nos seus primeiros séculos, até que elas fossem sendo respondidas pelos teólogos da época, que estudavam as Escrituras e falavam, não, a Bíblia diz claramente que Jesus não era apenas um homem, mas ele era o próprio Filho de Deus, não é apenas o Espírito Santo habitando dentro de um corpo, ele era um homem de verdade que morreu numa cruz por nós, a divindade estava encarnada, e assim por diante foram ensinando e desviando-se dessas heresias do passado. Mas eu estou lembrando isso a vocês apenas para ilustrar o quanto é importante no cristianismo a resposta a esta pergunta que Jesus fez aos seus discípulos naquele dia. Na maioria das religiões, talvez essa não seja uma pergunta tão fundamental. Na maioria das religiões, talvez não seja. O fundador do budismo, por exemplo, né? Quem foi o fundador do budismo? A importância dessa pergunta não é muito grande. O importante é aquilo que ele ensinou. E assim por diante, né? Mas, no caso do cristianismo, não é assim. Porque o centro da fé cristã é uma pessoa. Então, saber quem é essa pessoa é central para a fé cristã. Em outras palavras, se você responder erradamente a essa pergunta, quem é Jesus, você talvez esteja no lugar errado. Talvez você não seja um cristão. Responder errado a essa pergunta não é apenas uma questão de opinião, mas é uma questão de ser cristão ou não. E é por isso que essa pergunta é importante. Jesus juntou os seus discípulos, nos diz o nosso texto, e, enquanto eles iam pregar nas aldeias de Cesareia de Filipe, diz o versículo 27, Jesus perguntou inicialmente, quem os homens dizem que eu sou? E naquela época, já havia confusão. Os discípulos mesmos dizem, olha, alguns dizem que o senhor é João Batista. Vocês certamente se lembram que logo no começo do ministério de Jesus, João Batista, seu primo, aquele que o batizou nas águas do Rio Jordão, João Batista foi preso por Herodes e foi morto, foi assassinado, foi decapitado. Então as pessoas pensavam, será que Deus ressuscitou João Batista e ele continua agora pregando? Porque eles entendiam que a pregação de Jesus e João Batista tinha muitas semelhanças. De fato, João Batista dizia, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E aí Jesus continuou a pregação dizendo, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então, havia alguma semelhança, talvez isso tenha levado as pessoas a responderem essa pergunta assim, Jesus é João Batista que ressuscitou. Os discípulos também dizem que outras pessoas tinham resposta diferente. Alguns diziam assim, esse daí que está pregando é Elias. Elias é aquele profeta do Antigo Testamento, viveu 700 anos antes de Cristo, mas a Bíblia diz que Deus, de alguma maneira maravilhosa e diferente, o levou para si, o levou aos céus, sem que ele passasse pela morte. O texto bíblico não indica que Elias tenha morrido como é o destino normal de todo ser humano. Então, havia uma profecia de que Elias seria aquele que voltaria para inaugurar ou para
como se fosse um abre-alas, alguém que vem à frente, um arauto do reino de Deus. Então, as pessoas dizem, olha, esse que está pregando sobre o reino de Deus talvez seja Elias que voltou, como está na profecia, como está dito na profecia. E outros ainda, mais genericamente, apenas diziam, olha, deve ser um dos profetas. Ele está pregando, deve ser um dos profetas, né, que vinham antigamente para o meio do povo de Deus e que faz séculos já que a gente não tem um profeta, deve ser um daqueles profetas da antiguidade aí que nós agora temos novamente. Mas é óbvio que nenhuma dessas respostas era satisfatória para Jesus. Em primeiro lugar, porque elas estavam todas incorretas. Mas, em segundo lugar, porque, na verdade, Jesus está meio que preparando o terreno para a pergunta que interessa mesmo, que ele faz, registrada no versículo 29. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E, para variar, Pedro faz as vezes de porta-voz do colégio apostólico, né, dos discípulos dos 12, e ele então responde, tu és o Cristo. Tem gente, há tanta confusão a respeito de quem é Jesus, que tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Não é assim. Cristo é o título de Jesus. Jesus, o Cristo. Porque Cristo, uma palavra da língua grega que veio para nós em português, que é uma tradução de uma outra palavra do hebraico, as duas querendo dizer o ungido. Cristo não é um nome, Cristo é um título, o ungido. Pedro, então, está dizendo, para nós o Senhor é o ungido. O que significa isso? Significa que Deus, lá desde os antigos profetas, estava alimentando, século após século, vez após vez, a fé dos antigos judeus, a esperança dos antigos judeus de que um dia viria um rei diferente, um rei que seria ungido por Deus de uma maneira especial. É certo que todo rei era ungido numa cerimônia pelo sacerdote. Mas quando eles esperavam um ungido, eles não estavam pensando em apenas mais um rei que viesse. Eles estavam esperando um ungido de Deus, alguém especial, um rei especial, alguém que de fato viria da parte de Deus. Deus falou várias vezes a respeito desse rei que viria. Uma das vezes que Deus fala de maneira mais clara a respeito disso é num sonho para Davi. Ele diz assim, olha, um descendente seu vai ter um reino que não vai ter fim. Um reino que não vai ter fim. Mas todos os descendentes do rei Davi morreram, como é natural. E os seus reinados, em algum momento, fracassaram. Então, os judeus sabiam que ainda não tinha chegado o ungido. E Pedro, então, se levanta e diz, nós sabemos, o Senhor é o ungido. O Senhor é aquele que nós estávamos aguardando. O Senhor é aquele que foi prometido. O Senhor é aquele cujo reino jamais terá fim. Que confissão linda de Pedro! Que discernimento maravilhoso! Inclusive, no registro lá que Mateus faz dessa mesma história, Mateus detalha um pouco mais e diz que Jesus fala para Pedro, Pedro, não foi você que entendeu essas coisas por você mesmo, foi o meu Pai que te mostrou isso. Essa é uma revelação tão especial, tão maravilhosa, que ela não veio da sua intuição, Pedro. Foi Deus que te mostrou, foi meu Pai que te mostrou isso, e você está certo. Jesus, de fato, é o Cristo. Jesus é o Messias, Jesus é aquele que o próprio Deus enviou. A gente acha um pouco estranho, porque Jesus pede para que eles não falem nada a respeito, né? Mas daqui a pouco eu falo a respeito disso. Mas, por enquanto, eu queria pensar com vocês a respeito disso, né? A respeito dessa resposta de Pedro. Quem é Jesus? As pessoas dizem muitas coisas até hoje. Ele foi um grande mestre, ele foi um iluminado, né? O kardecismo fala que ele foi um grande iluminado. Os muçulmanos, hoje em dia, dizem que ele foi o maior dos profetas, enquanto Maomé não tinha vindo, né? O segundo maior dos profetas, e assim por diante. Algumas pessoas dizem que ele foi um grande mestre, alguns vão até dizer que ele foi socialista, dizem tudo a respeito de Jesus.
Mas no nosso coração é preciso ter muito claro, meus irmãos, que Jesus é aquele rei que Deus tinha prometido, que veio da parte dele mesmo. Um rei não para estabelecer um reino humano, como os descendentes de Davi todos fizeram, e depois tinham seus reinos fracassados, mas um rei que veio trazer o próprio reino de Deus. É por isso que ele é o Cristo, ou ungido, o escolhido de Deus. Um reino de Deus que veio sobre a terra, foi estabelecido por ele, e de fato ele é um rei que reina. O trono não está vazio. O trono não está vazio, o trono do mundo não está vazio, o trono do universo não está vazio. Há um rei ungido por Deus para comandar a vida do seu povo, para comandar a vida do planeta Terra, para comandar as estrelas, para comandar o sol. Jesus é o Cristo, o Messias de Deus, o rei que Deus tinha prometido e que veio para reinar. Ele veio com essa qualidade de ser um reino que nunca vai ter fim, porque ele é o próprio Filho de Deus. Nada menos do que isso é uma resposta apropriada. O Cristo de Deus é o próprio Filho de Deus que veio à terra. Ele é o Salvador. Quando ele foi anunciado para os seus pais, ainda durante a gravidez de Maria, ele foi chamado de Emanuel, porque ele é o Deus conosco. Ele foi chamado de Jesus, porque ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Ele foi ungido por Deus para estabelecer um reino de justiça, de santidade aqui na terra, e nós somos povo do seu pastoreio. Nós que cremos nele, fazemos parte deste reino maravilhoso e devemos louvá-lo, devemos adorá-lo, devemos servi-lo, devemos nos prostrar diante dele. Jesus é o Cristo de Deus. Aleluia! Aleluia! Ele não é nada disso que dizem por aí, mas pela fé nós sabemos quem ele é, porque ele se revelou a nós. Se Pedro pôde responder daquela maneira por uma revelação divina, também foi por uma revelação divina que nós reconhecemos Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Uma revelação do Espírito Santo em nossos corações. Que nós possamos ter sempre o nosso coração cheio da grandeza do Senhor. Muitas vezes a nossa fé fraqueja diante dos problemas, diante das tentações, diante de orações que não são respondidas, diante de tantas coisas que podem acontecer, a nossa fé muitas vezes fraqueja. Muitas vezes o nosso amor pelo Senhor fraqueja. Nosso amor fica dividido entre tantas coisas que nós aprendemos a amar na nossa vida, e muitas vezes o nosso amor ao Senhor diminui, enfraquece, empalidece. O remédio para isso, para a fraqueza da nossa fé, para a fraqueza do nosso amor, para os desafios da vida, o remédio é um só: ter uma visão clara da grandeza do nosso Rei Jesus. Uma parcela das Escrituras, uma porção das Escrituras que mais fala ao meu coração, talvez já tenha compartilhado isso com os irmãos, é a carta aos Hebreus. Ali o autor faz questão de ir mostrando para os seus leitores, para nós, portanto, o quanto Jesus Cristo é superior a tudo. Ele é o Messias que Deus prometeu. Ele é o sacerdote perfeito, ele é o rei perfeito, ele é o sacrifício perfeito, ele é o profeta. E quando eu estou abatido na minha fé, abatido no meu amor a Jesus, abatido diante das tribulações, quando eu começo a ler a grandeza de Jesus, eu começo a recuperar esta confissão que Pedro fez. Ao seu, quem você acha que eu sou? Por que o seu amor está tão enfraquecido diante de mim? É porque você não tem visto a minha glória. Quem é que eu sou, ao seu? E eu aprendo de novo a responder: tu és o Cristo. Ao seu, você tem duvidado demais do meu poder, do meu amor. O que está acontecendo? Você esqueceu quem eu sou? E aí eu olho as Escrituras e, para mim, então, a carta aos Hebreus tem sido um remédio ao qual eu sempre recorro para lembrar: tu és o Cristo. E a grandeza desse Cristo, a grandeza deste Rei e a grandeza do seu reino enchem de novo o meu coração.
que possa encher o coração de vocês também. Mas então nós vemos que Jesus adverte os discípulos a não falarem a respeito de quem ele era. Nós vemos isso várias vezes nos evangelhos. Uma das razões que a gente pode intuir para Jesus impedir que os seus discípulos falassem mais abertamente sobre quem ele era, para impedir que os demônios anunciassem quem ele era, parece que uma das razões é que Jesus entendia que havia uma missão para ele cumprir antes de ser morto. Então, ele não podia permitir que as multidões começassem a crer que ele era o Cristo, o Messias, o esperado, e o quisessem fazer rei. Porque isso atrairia rapidamente a atenção e as armas de Roma contra ele, e então cortaria o seu ministério pelo meio, levando-o à cruz antes do momento que Deus havia determinado. Então, esse era pelo menos um dos motivos que Jesus tinha para impedir que uma publicidade mais agressiva fosse feita a respeito dele. Isso tem tudo a ver com o que ele começa a ensinar aos discípulos em seguida. Se você ler todo o Evangelho de Marcos, você vai perceber que a primeira metade do Evangelho está muito focada nos discípulos começando a entender quem é Jesus. Os primeiros 8 capítulos, que terminam aqui onde a gente está lendo. Então, os milagres de Jesus, o ensino de Jesus, sempre tem alguém perguntando, mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Sempre tem algum demônio falando assim, nós sabemos quem você é o Cristo de Deus. Sempre tem alguém falando, se maravilhando e falando assim, nossa, mas olha as coisas que ele ensina, onde que ele aprendeu essas coisas? Então, o evangelista vai construindo essa ideia de que a identidade de Jesus precisa ser conhecida. Então, nós chegamos no capítulo 8, e ele pergunta abertamente para os discípulos, então quem eu sou? E eles sabem responder, responderam direitinho. Quem Jesus é? O Cristo. Mas agora Cristo começa, então, já que eles já entenderam quem ele é, a construir na consciência dos discípulos uma outra informação importante. O que ele veio fazer? Vocês já entenderam quem eu sou? Ótimo. Agora eu tenho uma outra notícia para vocês. O que é que eu vim fazer? Vocês precisam aprender isso. E, de fato, daqui em diante, nós vamos vendo Jesus falar muito mais a respeito da sua cruz, da sua morte e ressurreição. Começa aqui no texto que nós acabamos de ler, onde Marcos diz que ele começou a falar abertamente, né? Versículo 32, e ele expunha claramente aos 12, não à multidão. Ele expunha claramente aos 12 que a sua missão era morrer numa cruz e ressuscitar ao terceiro dia. A gente tem que dar um desconto para os discípulos, né? Tentemos não ser muito arrogantes. Porque eu não sei se você teve a mesma impressão que eu sempre tenho. Quando a gente lê os evangelhos, a gente fica com a impressão que esses discípulos eram um pouquinho burros, né? Um pouquinho lerdos de entendimento, vamos dizer assim. Porque Jesus está sempre fazendo coisas, sempre falando coisas, apontando para quem ele é, mas toda vez eles não entendem quem ele é. A prova disso é que quando ele vai preso pelos soldados romanos, os discípulos saem correndo feito malucos, apavorados. E quando Jesus ressuscita, eles nem acreditam que ele ressuscitou. Chega a ser cômico, Jesus batendo a porta, né, e eles assustados. Eu não sou um fantasma. Como assim? Jesus passou o tempo todo falando que ele teria que morrer e ressuscitar. Mas a gente tem que dar um desconto, eu dizia, porque toda esta ideia do Cristo, do Messias, do rei que viria, cujo reino não teria fim, durante séculos foi fermentando na consciência do povo hebreu, do povo judeu, a ideia de que quando o Messias viesse, quando o Cristo viesse, ele viria para estabelecer um reino aqui na terra. E de fato, quando você vai ler no Antigo Testamento, é possível interpretar assim. Então, a gente precisa dar um desconto para eles. Eles tinham uma expectativa tão grande que o Cristo viria para estabelecer de novo o reino de Davi, com aquelas dimensões que Salomão conquistou, um reino que poderia sobrepujar o Império Romano. Eles tinham essa esperança tão enraizada em seus corações que a gente tem que dar um desconto. Eles não conseguiam entender quando Jesus falava, por mais que ele expusesse claramente, diz o nosso texto. Não entrava.
E isso foi tão difícil para eles que você deve se lembrar que depois que Jesus já havia sido preso, morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia, já tinha aparecido para eles. E Jesus então diz: olha, agora vocês vão lá para Jerusalém, porque eu vou enviar poder a vocês. Atos capítulo 1. E aí o que eles perguntam? Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Não aprenderam nada. Eles ainda estão pensando que o reino que Jesus veio inaugurar era um reino terreno. Então a gente tem que dar um desconto para os discípulos. Eles eram judeus, tinham sido educados a pensar assim desde pequenininhos, e aqui não foi diferente, né? A questão é que, desta vez, quando Jesus abriu mesmo o jogo e começou a falar para eles a respeito da sua morte, Pedro, que tinha acabado de ser elogiado pelo Senhor por ter percebido que Jesus era o Cristo, esse mesmo Pedro agora começa a, diz o texto, reprovar Jesus. Versículo 32. Já é um espanto, né? O discípulo reprovando o mestre. Já está tudo errado, Pedro. Mas ele começa a reprovar Jesus, eu diria, com a melhor das intenções. É como se Jesus falasse assim: olha, eu quero preparar vocês para o que vai acontecer daqui a algum tempo. Eu vou morrer, eles vão me matar, eu vou sofrer na mão dos romanos, os líderes da religião judaica, da nação judaica, vão me rejeitar. É isso que vai acontecer. Me dá a impressão que Pedro, com todo o carinho, né, de quem amava muito o seu mestre, chegou lá e disse: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, o senhor parece estar meio deprimido, né, falando umas coisas aí tristes, né? Vamos dar um up aí na sua pregação, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa e para com esse discurso aí, que isso aí não está certo, Jesus. Não é bom esse negócio, né? Vamos falar de coisa bacana, vamos falar do reino e tal. Mas com a melhor das intenções que ele pudesse ter, Jesus olha para Pedro e percebe por detrás de Pedro que alguém está usando as boas intenções que sejam de Pedro. Quem é? Satanás. E se você reparar bem e puxar pela memória, Marcos não descreve para a gente o embate teológico entre Jesus e Satanás, né, na tentação de Jesus no deserto, no começo do seu ministério. Marcos não. Marcos só diz assim: ele foi para o deserto e foi tentado. Mas Mateus nos conta a história mais completa. E lá em Mateus você deve se lembrar que a tentação que Satanás colocou diante de Jesus foi exatamente essa. Você não é o Filho de Deus? Olha, então se atira aqui da torre do templo, que todo mundo vai ver os anjos te carregando no colo e todo mundo vai crer que você é o Cristo, o seu reino vai ser estabelecido. Ah, não quer essa? Então, transforma a pedra em pão, as pessoas vão crer que você é o Cristo e aí você vai conquistar o seu reino rapidamente. Ou então, o melhor dos atalhos, o mais rápido: se prostra diante de mim que eu desisto, né? Você ganha por WO, né? Como se diz lá no boxe, né? O outro desiste e você ganhou sem precisar lutar. Pronto, eu saio do páreo e você fica com os reinos desse mundo para você. É só se ajoelhar diante de mim e me adorar. Foi essa a tentação. As 3 tentações registradas por Mateus giram em torno da mesma ideia de Pedro agora. Não precisa de cruz, não, Senhor. O seu reino o Senhor vai estabelecer de outra forma. Não fala sobre isso. Más notícias. Queremos boas notícias. Queremos ouvir coisa boa, né? Queremos uma mensagem alegre. Conta uma piada aí que o povo vai gostar. E aí, então, Jesus, entendendo perfeitamente, com o seu discernimento espiritual, que havia ali uma instrumentalização, ou seja, não é que Pedro estava possuído por Satanás, mas que Satanás estava usando suas palavras, quem sabe até muito bem intencionadas, mas cheias de ignorância espiritual, para tentar novamente Jesus, assim como ele havia tentado no início. E Jesus, então, o expulsa dali, arreda Satanás, né, para trás de mim, ou seja, como se Jesus tivesse virado as costas para ele. Ó, eu não tenho nada com você e você não tem nada com as coisas de Deus. Pois bem,
Se o primeiro evento nos fala que seguir Jesus é confessá-lo como o Cristo de Deus, e de fato é, este segundo evento, essa segunda conversa de Jesus com os seus discípulos, nos mostra que seguir Jesus é recebê-lo como crucificado. Não basta apenas dizer, tu és o Cristo, tu és o Rei, mas é necessário, para confessar Jesus, que tu és o Cristo crucificado. É claro que os discípulos tinham dificuldade para entender isso, porque eles almejavam, eles ansiavam por ver este reino de Davi, este reino de Salomão, cheio de glória terrena, aqui novamente na terra, né? Diante dos seus olhos. Eles tinham essa saudade orgulhosa, esse orgulho saudoso de tempos que eles nem tinham visto, porque o reino de Salomão foi 1000 anos antes de Jesus. Mas sabe de uma coisa? Nós também, ainda que não tenhamos nada dessa cultura messiânica, ainda que não tenhamos esse contexto político de Roma invadindo Israel, né, invadindo Judá naquela época, ainda que nós não tenhamos nada a ver com isso, nós também temos, sim, nossa dificuldade em entender e em confessar: tu és o Cristo crucificado. Sabe por quê? Podemos até, inicialmente, reconhecer que a ideia de um Deus que se humilha vai contra o nosso senso comum. Né? Não faz parte daquilo que talvez você planejasse se você estivesse no lugar de Deus. Né? Se você pudesse planejar, fazer um plano de salvação da humanidade, eu duvido que você imaginaria um plano desse. Você não imaginaria entregar seu próprio filho para morrer pelos pecadores. Você não faria isso. Eu também não faria. Paulo chega a dizer que o plano de Deus é loucura. A sabedoria dos homens nunca faria esse plano. Mas a loucura de Deus é aquilo que nos salva. Mas tem uma coisa a mais que nos faz estranhar a ideia do Messias crucificado, do Cristo crucificado. É que quando nós entendemos que o reino de Cristo é estabelecido não num trono, mas numa cruz, isso nos humilha profundamente. Assim como essa ideia humilhava os judeus, também nos humilha. Não porque nós esperamos um reino messiânico, judaico, salomônico, não. Mas porque a cruz do Messias coloca diante dos nossos olhos, como diz o nosso texto claramente, que nós precisamos de salvação. A cruz de Cristo nos lembra que o nosso relacionamento com o reino de Deus só pode se dar por meio do derramamento de sangue. A cruz de Jesus nos lembra que o Cristo, que o Messias, que o reino de Deus só vem até nós, não porque nós podemos chegar até Ele, mas porque o próprio Filho de Deus desceu, não apenas desceu à terra, mas desceu até a morte humilhante, morte de cruz, como diz Paulo lá na carta aos Filipenses. Se o reino de Deus foi estabelecido numa cruz, é porque os súditos deste reino são pecadores que carecem de um cordeiro que morra no seu lugar. Esta mensagem é humilhante demais para nós. Ela nos lembra que nós mereceríamos neste reino apenas a pena de morte. Ela nos lembra que nós mereceríamos neste reino apenas as portas fechadas. Não teríamos acesso a ele de maneira alguma. Ele nos lembra, a cruz nos lembra, que nós não poderíamos salvar a nós mesmos. Mas nos lembra que a nossa salvação, a nossa entrada neste reino, foi comprada pelo preço mais caro de todos. O Rei derramou seu sangue por nós. Então, se quisermos confessar a Jesus como nosso Cristo, temos que confessá-lo como Cristo crucificado, temos que recebê-lo como aquele que morreu em nosso lugar, como aquele que recebeu a ira de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sem isso, não adianta dizer que ele é o Rei.
Não adianta nada. Confessar que Ele é o grande, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Rei, que Ele é o Deus, mas se eu não confessar que Ele é o Deus que subiu na cruz por mim, então eu ainda não entrei neste reino. E este reino ainda não se estabeleceu sobre a minha vida. Estou ainda cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus, assim como Jesus repreendeu Pedro. E por fim, esse episódio nos lembra não apenas que seguir Jesus é confessá-lo como Cristo e como Cristo crucificado, mas seguir Jesus também necessariamente tomar a sua cruz. Depois de insistir com Jesus, com os seus discípulos, no seu próprio destino, a cruz, Jesus chama toda a multidão, que ele estava ensinando particularmente os discípulos, ele chama toda a multidão e fala abertamente a todos: se alguém quer vir após mim, se alguém quiser me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Muitas vezes as pessoas pensam que a cruz é sinônimo de sofrimento, né? A sogra vem morar uns dias em casa, o cara já fala: essa é a cruz que eu tenho que carregar. A cruz não é sofrimento, meu querido. Sofrimento é, no máximo, chicote. O sofrimento de Jesus foi lá, quando ele estava sendo chicoteado. Quando ele tomou a sua cruz, não foi para sofrer, foi para morrer. A cruz, nós não temos pena de morte no nosso país, mas pelos noticiários que nos chegam, a gente sabe que nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, há pena de morte. Né? Por injeção letal, cadeira elétrica, acho que ainda tem um outro estado que funciona. Mas é disso que estamos falando. É disso que Jesus está falando. Tome a sua cruz significa se encaminhe para a sua morte. Não é o sofrimento do dia a dia. Quando ele fala de tomar a sua cruz e me seguir, ele está dizendo: você quer pertencer a um reino, ao meu reino? Você quer ser súdito, meu súdito como rei? Você quer que eu seja o seu rei? Então saiba, eu sou um rei que estou encaminhando para a morte. Quer me seguir? Então você está seguindo um rei que vai ser crucificado. Você está disposto? Seguir Jesus é tomar também a sua própria cruz, e cruz aqui como sinônimo de morte. É bem verdade que muitos cristãos, milhares, centenas de milhares de cristãos, já entregaram sua vida no altar do martírio por causa de sua fé. Nos primeiros séculos, a começar por esses próprios discípulos que estão ouvindo Jesus aqui nesta conversa da qual nós lemos o registro, mas por todos os séculos houve cristãos morrendo pela fé. Agora mesmo, em alguns países, é proibido pregar a respeito de Jesus, em alguns outros é proibido ser cristão, e há pessoas sendo presas, há pessoas morrendo por causa da fé em Cristo. Eles estão tomando sua cruz. Agora mesmo, recentemente, foi notícia um jovem que quis ir para uma ilha cujos indígenas estão completamente isolados de qualquer outro povo, qualquer outra cultura, e ele foi até lá. É proibido pelas leis do governo indiano qualquer pessoa entrar naquela ilha. Ele subornou alguns jangadeiros para ir até lá, e ele mal teve tempo de falar e já foi imediatamente despedaçado por aqueles indígenas. E enquanto eles se aproximavam para machucá-lo, ele dizia: Jesus ama vocês. Mas a questão não é se no Brasil nós temos a nossa vida demandada pelo Estado ou por alguma religião concorrente do cristianismo ou pela algum tipo de perseguição. A questão não é essa. A questão é que, para seguir Jesus, nós precisamos tomar a nossa cruz. Se você vai perder a sua vida literalmente ou não, é outro problema. Mas é necessário que você esteja se encaminhando para a cruz. A disposição para dar a vida pelo Evangelho tem que estar na vida
de cada um que confessa Cristo, o Rei crucificado, como o seu Rei, o seu Mestre, o seu Salvador. Mas há um outro sentido também, no qual esta expressão é verdadeira para nós, mesmo nós que não moramos em um país em que há perseguição religiosa contra cristãos. Porque o próprio apóstolo Paulo, em diversas das suas cartas, fala a respeito de estarmos mortos com Cristo. Também carregamos a nossa cruz num sentido, digamos assim, metafórico, quando, conforme a palavra de Deus diz, nós buscamos viver em novidade de vida. Porque viver como nova criatura significa negar a velha criatura, aquilo que nós somos naturalmente, como filhos de Adão, todo santo dia. Mesmo vivendo num país em que não há perseguição contra a nossa fé, nós vivemos num mundo que é anticristão e temos em nós mesmos esta carne anticristã, demandando a nossa atenção, demandando as nossas prioridades, demandando o nosso amor. Conforme Paulo diz lá na carta aos Gálatas, estou crucificado com Cristo. Essa vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Capítulo 2. Essa é a realidade para todo cristão, não apenas para aqueles que vivem em países muçulmanos ou comunistas ou alguma coisa assim. O mundo tem que ser crucificado para mim e eu para o mundo. Há um rompimento de senhorio. Se o Cristo crucificado é o meu Senhor, isso significa que agora eu já não posso mais aceitar as ordens de Satanás, aquele que tentou Jesus aqui, um versículo acima. Eu já não posso mais aceitar as ordens do pecado que habita em mim. Eu já não posso mais aceitar as demandas do mundo que está afastado de Deus. E cada vez que eu nego e renego essas tendências que estão dentro de mim, eu estou negando a mim mesmo. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, quando nós entramos no reino de Deus pela fé, nós não nos tornamos imediatamente aperfeiçoados e plenos como o próprio Jesus é. Pelo contrário, nós vivemos ainda grandes lutas, porque é como se a gente ainda tivesse um pé na antiga canoa, né? Então a gente vive nessa situação difícil que é a vida cristã, na qual nós ainda temos resquícios da nossa velha natureza nos chamando para aquilo que nós éramos, mas temos já a semente da nova natureza dentro de nós, nos chamando para aquilo que o reino de Deus é. E nós só poderemos seguir a Jesus se dia após dia negarmos a nós mesmos. Para tentar ser mais prático nisso, poucas situações na nossa vida cotidiana requerem mais de nós negarmos a nós mesmos do que o perdão. Quando alguém peca contra nós, quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, quando alguém nos despreza, quando alguém não nos dá aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós merecemos ou que achamos que merecemos, nós somos chamados pelo Cristo crucificado a negarmos a nós mesmos, ou seja, a negar o meu orgulho, a negar as minhas prioridades, a negar a minha vontade de revidar, a negar o meu desejo de vingança, e perdoar. Perdoar é talvez uma das expressões mais claras de carregar a cruz. Inclusive, porque era para perdoar pecadores que Jesus estava carregando a cruz dele, né? A submissão à vontade de Deus. Tantas vezes, os nossos planos vão por água abaixo. Tantas vezes, as coisas que nós pretendíamos não dão certo. E aquela nossa velha natureza vai dizer assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Não foi assim que a mulher de Jó falou? Essa é a velha natureza falando. Mas cada vez que isso acontece, cada vez que o imprevisto
dirige a minha vida para um lugar que eu não queria. Cada vez que um infortúnio, uma má notícia, uma situação, uma privação, uma provação, uma tribulação, cada vez que essas coisas acontecem e os meus planos vão por água abaixo, eu devo negar a mim mesmo e dizer: bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, o plano de Deus é perfeito. Eu não sei o que é melhor para mim, mas Ele sabe. E cada uma dessas frases significa: eu estou negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo após o Cristo crucificado. Por último, o processo de santificação também é assim. Cada um dos nossos desejos pecaminosos, que nós gostaríamos de dizer: foi o diabo que me fez pensar nisso, foi o diabo que me fez desejar isso, foi o diabo que me fez responder isso. A gente adoraria botar a culpa toda nele. E, de fato, o nosso próprio texto nos mostra que ele faz uso de situações, ele faz uso de oportunidades, ele faz uso de pessoas até para nos tentar. Mas ele não nos tenta com nada que a gente não deseja. Então, nós precisamos negar a nós mesmos se quisermos acabar com o poder do diabo sobre nós. Porque ele só pode usar as armas que eu tenho dentro de mim. Sou eu que ofereço a ele as armas para me machucar. São os meus maus desejos, é o meu orgulho, são os meus maus pensamentos. São essas coisas que eu entrego na mão de Satanás para que ele me tente. E eu preciso negar a mim mesmo para tirar essas armas dele. Eu preciso negar esses desejos, esses pensamentos. Eu preciso negar esse orgulho. Esse é o processo de santificação. Conforme eu vou me parecendo mais com o meu rei, o Cristo crucificado, eu estou negando velhas coisas que estão em mim, dia após dia, com a cruz carregada nos meus ombros, matando esse velho homem que insiste em levantar sua cabeça de vez em quando e precisa ser derrubado novamente. Então, meus irmãos, seguir Jesus é assim. É confessá-lo como o Cristo, o Rei, aquele que governa sobre tudo, aquele que deve ser adorado e louvado acima de todas as coisas, aquele que merece toda a nossa devoção e o nosso amor, aquele que cuida de nós, aquele que tem as nossas vidas em suas mãos e por isso nós o adoramos e o louvamos. Mas nós também devemos recebê-lo como aquele que é crucificado, aquele que morreu por nós, aquele que teve que enfrentar a morte mais terrível e humilhante, inventada pela humanidade em sua história, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância e perdão dos nossos pecados, vida eterna diante de Deus. Só estamos no reino deste Rei porque Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou, vencendo a morte. Mas viver para Ele é, ao mesmo tempo, morrer para mim mesmo, morrer para o mundo, morrer para Satanás, morrer para o pecado. Andar após este Rei significa negar a mim mesmo para afirmar Ele. Dizer não a mim para dizer sim a Ele. E este processo nos leva a vida toda. Eu não vou terminar aqui a exposição, mas fique atento a isso. Jesus ainda termina falando a respeito de um incentivo e de uma advertência. Esse assunto é tão sério que ele diz que se nós quisermos ganhar a nossa própria vida, ganhar o mundo, né? Ganhar o mundo, nós vamos perder a nossa alma. Uma advertência terrível. É certo que bastava ele nos dizer que nós devemos negar a nós mesmos, mas ele ainda acrescenta uma advertência e um incentivo ao mesmo tempo, não é? Porque se nós negarmos o mundo, nós ganharemos a nossa alma. E ele está dizendo aqui que ela vale muito mais do que qualquer coisa que nós possamos perder conforme negamos a nós mesmos. E ele ainda acrescenta uma outra advertência, que quando ele diz que se nós nos envergonharmos dele, ou seja, se nós não confessarmos o seu nome, ele também se envergonhará de nós no juízo do seu Pai.
que também é uma advertência e um incentivo, porque o contrário disso significa que se nós confessarmos a Ele como nosso Rei, Ele nos confessará como seus súditos diante do seu Pai. Então, essa é uma matéria tão importante que ele adiciona uma advertência e também um incentivo para nós caminharmos seguindo a Ele como o nosso Rei, o nosso Cristo crucificado. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite a vivermos para Ele, a negarmos a nós mesmos e a nos alegrarmos em seu reino.